Certamente, se você já passou próximo de uma construção civil, você já reparou que existe um elevador na lateral daquelas construções. A gente chama ele de elevador de cremalheira. E você sabe exatamente como ele funciona? E é nessa aula que você vai aprender. Fala galera do curso Circuito, beleza? Diego aqui. E nessa aula eu vou trazer exatamente o esquema funcional desse circuito de um elevador de cremalheira. Lembrando que esse tipo de circuito ele cai em muitas provas técnicas, tá? Então a gente precisa lembrar o seguinte: não é só porque eu não vou implementar esse tipo de circuito em algum lugar que eu não vou utilizar. A questão de lógica é sempre utilizável, beleza? Então a gente vai prestar bem atenção nessa aula para você aprender literalmente como você vai usar. Bom, eu estou aqui com o meu circuito de força, tá? Exatamente com 3 motores que vão funcionar em conjunto, cada um com a sua proteção individual. Quais são as proteções? Os nossos relés térmicos, tá? Eu não tenho relé falta de fase aqui, porque na sua grande maioria, esse tipo de circuitos e elevadores são comandados, tá, por um circuito de um grupo gerador. Por quê? Porque normalmente nesses locais ainda não foi disponibilizado energia ali da Light ou da Enel, tá, da concessionária que tem naquele local. Então são grupos geradores que fazem a alimentação do circuito, tá? Então eu não vou ter ali um relé falta de fase, beleza? Então baseando nisso eu vou ter o funcionamento. Ah, Diego, por que 3 motores? Sim, eu poderia fazer apenas com um motor. Afinal, quem vai comandar vai ser o meu circuito funcional, certo? Mas eu preciso entender exatamente como vai funcionar aqui nesse sistema com 3 motores, tá? Com 3 motores trabalhando em conjunto. E, obviamente, cada um com a sua proteção, certo? Por mais que eles vão trabalhar em conjunto, eu preciso de uma proteção individual. Ah, Diego, mas como é que eu vou colocar 3 relé térmicos ali em paralelo com um contator apenas ou 2 contatores? Simples, tá? Em circuitos que a gente tem gavetas, tá? A gente consegue fazer a implementação de um relé térmico utilizando alguns blocos, tá? E isso é vendido separadamente de um circuito. Então ele não vai ficar alocado exatamente como funciona num quadro comum, tá? Esse tipo de circuito é literalmente similar a um circuito de gaveta, tá? A gente vai ter o relé térmico, só que a implementação dele, como ele vai ser colocado dentro desse circuito, não é igual ao padrão. Ele está conectado diretamente no contator. O importante para mim é ele ter essa conexão aqui com o motor, beleza? Essa conexão primária, que é a por cima aqui, ela vai ser feita por blocos de contatos, tá? Blocos de contato esses exatamente iguais aos que a gente utiliza dentro das gavetas, tá? Então, por mais que ele fique dentro de um quadro, vai ser esse tipo de circuito que a gente vai utilizar. Não vai ser igual ao padrão que a gente coloca o contator e o relé térmico ali acoplando, tá? Então, mas eu preciso ter individual, tá? Proteções individuais para cada motor. Então, eu tenho para cada um, eu tenho um relé térmico. Agora, seguindo aqui, tá? O nosso funcionamento, eu tenho K1 e K2 que vai fazer a nossa reversão, certo? Afinal, esse elevador tem que subir e tem que descer, e esse tipo de elevadores vão levar somente para um andar. Ele vai sair do térreo e vai levar para um andar específico, beleza? E aqui eu vou ter um contator geral, e é nesse circuito funcional que a gente vai ver tudo funcionando. Então agora a gente vai começar a fazer o nosso esquema funcional, tá? Eu vou ter aqui uma botoeira de emergência, certo? Vou trabalhar aqui com as sequências, tá, de proteção. Então, eu vou ter aqui 3 contatos fechados em sequência, tá? Por quê? Caso qualquer um desses motores aqui, né, acione o térmico, ele vai ter que parar o meu circuito, tá? Afinal, eu não posso trabalhar somente com 2 motores e muito menos com apenas um. Afinal, eu preciso de todos os 3 trabalhando para ter força suficiente para elevar, tá, o meu elevador até onde eu preciso. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui, certo? Em sequência aqui. E a partir desse ponto, eu vou iniciar o meu processo. Ah, Diego, por que você inicia assim? Bom, cada projetista, tá, trabalha de uma maneira. Tem gente que prefere colocar esses contatos fechados, tá, cortando o A2 das contatoras, beleza? Eu prefiro fazer inicial. Por quê? Tá? Porque eu vou trabalhando com a ideia de que a minha segurança vem primeiro, certo? Então eu vou cortar primeiro qualquer coisa. Então assim, eu já tenho um inicial de 0. Então eu tenho um inicial aonde eu tenho toda a eliminação do circuito. É a minha maneira de trabalhar. É o que eu acho mais simples. O que eu for fazendo
todo o comando funcional para depois eu lembrar que existe um contato fechado que eu preciso eliminar o circuito, beleza? Então eu já elimino por aqui. Qualquer problema, eliminei o circuito, ele para de funcionar. Então agora eu tenho uma chave e vai ser a chave para eu ligar o circuito, certo? É a chave que vai literalmente ligar todo o meu sistema do elevador. Ainda não vai fazer nem subir nem descer. É apenas uma chave que vai ligar o meu circuito. Então vou ter essa chave principal aqui, beleza? Agora sim, eu vou ter uma chave para subir e uma chave para descer, tá? Agora, concorda comigo que eu preciso ter um intertravamento? Certo. Preciso ter um intertravamento porque ele não pode subir e descer ao mesmo tempo. Então eu vou ter um intertravamento aqui e um intertravamento aqui, certo? Agora sim eu posso ali fazer a alimentação das minhas bobinas, tanto K1 quanto K2. Se aqui eu tenho K1, vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho K1, o intertravamento aqui é K2, certo? E se eu tenho K2, o intertravamento aqui é de K1, óbvio, né? Aqui eu coloco como S1, aqui eu coloco como S2 e aqui eu coloco como S3. Beleza. Então aqui eu posso fazer a alimentação do meu circuito. Bom, como eu vou estar trabalhando aqui com a alimentação do gerador, eu vou trabalhando aqui, posso trabalhar com fase neutro, né? Trabalhar com fase aqui e o neutro aqui embaixo. Perfeito, certo? Faço a alimentação. Já faço a alimentação aqui direto. Perfeito, tá? E agora vou terminar de fechar o meu circuito. Lembrando, tá? Eu ainda preciso fazer a alimentação de K3, tá? K3 ainda não está alimentado. Ele que vai alimentar todo o meu circuito, tá? Então, vamos fazer a primeira alimentação aqui. Feito. Ótimo. Vou colocar uma interseção aqui. Beleza, vamos ver se vai funcionar. Vamos dar o play aqui. Fechei aqui. Fiz a alimentação aqui. Beleza. Fiz a alimentação aqui. Perfeito, tá? O meu sistema aqui, ele tá literalmente funcional. Ótimo. Perfeito. Vou voltar para cá. Desliguei aqui. Bom, já tenho a minha alimentação aqui de K1 e K2. Esses dois carinhas aqui são internamente chaves que tem dentro da cremalheira. Afinal, eu preciso subir e eu preciso descer, certo? Então o cara coloca uma chave, vira, ele vai subir até o final do circuito e depois ele vai descer até o final do circuito. Beleza? É assim que ele vai funcionar, tá? Mas agora eu preciso fazer a alimentação de K3. Quem é K3? Tá? K3 é o meu geral, tá? É o meu sistema de segurança. E eu tenho ali, por sistema de segurança, eu tenho as portas e as fins de curso em descida e subida, certo? Então eu preciso pensar no seguinte caso. No momento em que eu desligar o meu circuito, eu paro de funcionar, tá? Então aqui eu ainda colocaria, tá? Mais um ponto específico, contato ainda, tá? Para alimentar, tá? Vou colocar ele aqui mais para baixo, tá? Vou subir os caras aqui, beleza? Vou descer esse cara um pouquinho para eu ter mais condições de trabalho. E eu vou colocar mais um cara aqui, tá? Tem mais um contato aqui. Ótimo. Perfeito. E quem vai ser esse cara aqui? K3. Fazendo que eu não tenha alimentação mais nenhuma aqui de comando, tá? Ele não vai conseguir fazer a alimentação. Então agora eu fecho aqui, tá? Mas agora eu vou fazer uma alimentação direta para fazer a alimentação da bobina de K3, né? Afinal, eu tenho que terminar a minha alimentação. Perfeito, tá? Então agora eu preciso fazer a alimentação de K3, tá? Então eu vou puxar uma bobina aqui. Ótimo. Vou chamar esse cara de K3.
Eu vou fazer a alimentação aqui do ponto comum, que é o meu neutro. Perfeito. Faço a minha interseção, lembrando que eu necessito fazer essa interseção aqui, ó, senão o cadecimo não entende que é uma continuidade, tá? E agora eu vou puxar um ponto comum, tá? Para fazer a alimentação. Concorda comigo que todo esse sistema aqui é necessário? Então eu vou puxar o ponto comum daqui. Ótimo. Faço uma interseção aqui. Então, a partir desse ponto, saindo da emergência e os 3 relé térmicos, eu puxo um ponto comum, aonde ele vai deixar que eu alimente aqui, tá? K3, tá? Então, partindo desse ponto, eu tenho aqui uma segurança onde, caso aconteça, ele para de funcionar e ele trava imediatamente o meu circuito, certo? Ele para e ele vai ficar aonde ele parou naquele instante no elevador. Tá? Então, nesse momento, eu tenho uma segurança que, caso aconteça qualquer tipo de acionamento, seja de emergência ou do relé térmico, eu paro imediatamente o funcionamento do meu circuito. Mas agora eu tenho o quê? Eu tenho as condições para a alimentação, certo? Agora, para o funcionamento de K3, eu preciso de algumas condições, certo? Então, eu vou ter 3 portas, tá? A do térreo, a do último estágio, onde vai parar a cremalheira, e a da própria cremalheira, tá? Do próprio elevador. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 fins de curso aqui, ou 3 sensores, pode ser indutivo, o que seja, mas indicando que esteja fechado. Aqui eu vou colocar a nomenclatura de sensor, então aqui B1, B2 e B3, certo? Beleza. Vou colocar mais um pouquinho para cá, porque o nosso sistema está um pouquinho recuado. Beleza, perfeito. Ótimo. Só que aí vem um detalhe, tá? Mas um detalhe muito importante. Eu necessito também, tá? Indicar que, tá? O meu sistema está descendo, tá? Eu preciso indicar que ele está em operação ali, fazendo a descida ou subida do meu equipamento, correto? Agora eu preciso indicar o quê? Quando ele chegar no topo, ele está subindo. Eu tenho que ter um sensor indicando que eu preciso parar, certo? Então ali eu vou colocar mais uma fim de curso de contato fechado, certo? Aqui eu vou subir um pouco, tá? Tá ali um pouquinho mais para cima, para eu ter espaço de trabalho, tá? Vou colocar esse circuito aqui, ó, aqui tá perfeito, tá? Vou subir todos eles aqui. Último, vou copiar esse aqui e eu vou ter mais 2, certo? Então vou ter aqui B5, B4 aqui e B5, tá? Agora vem o detalhe. B4 aqui vai ser o térreo, tá como T. E B5 vai ser, tá, a cobertura. Vou botar como C. Show de bola. Ah, Diego, mas aí, quando ele estiver no térreo, esse cara vai abrindo e vai deixar funcionar. Negativo, tá? Em paralelo, olha os funcionamentos aqui. Em paralelo a cada um, tá? Eu vou ter um bloquinho de contato aqui de S2 e S3, tá? Por quê? Esse cara não vai fazer subir? Certo. Esse cara não vai fazer descer? Então, no momento em que esses caras estiverem trabalhando, tá? Como eu só tenho uma chave para o operador não consegue ter 2 chaves, tá? Então ele não vai fechar 2 contatos ao mesmo tempo. Eu vou ter aqui o funcionamento, tá? Para ele liberar o funcionamento, vai passando esse sistema aqui de descida, ou seja, quando ele estiver aqui, esse cara aqui não vai existir, ele já está no térreo. Eu não preciso indicar que ele está aqui, ele já está aqui. A mesma coisa vai ser lá em cima na cobertura. Agora a gente vai ver funcionando, tá? Eu vou aqui, vou fechar esse meu circuito, tá? Explicando novamente para quem não entendeu, tá? Esses caras em paralelo aqui. Em cada
detalhe desses caras aqui, eu tenho outro bloco, tá? Um outro bloco que vai trabalhar junto, tá? Só que com esse comando aqui. Ele vai puxar desses sensores, tá? E vai fechar aqui, ó. Tá vendo? Vai fechar exatamente aqui. Beleza. Por que eu vou ter isso? Porque no momento, tá? Deixa aqui. Em que eu precisar que eu fechar, eu bypasso esse cara. E ele vai fazer a transição por aqui. Certo? Eu não consigo fechar nenhum desse aqui sem a chave. Normalmente, em tipo de acionamentos assim, eu necessito ter uma chave de controle. Certo? Então, o operador tem uma chave, ele conecta a chave, vira. Tá? Virei, aí eu aciono. Então, eu bypasso esse sistema. Certo? Então, vamos verificar aqui. Vamos agora ligar o nosso circuito. Já está em funcionamento aqui. Tá? No momento em que eu tiver, tá, as minhas portas fechadas. Todas as minhas portas estão fechadas. O meu sensor de térreo está ativado. Certo? Só que aqui, ó, olha o que acontece aqui. Ele não está ativo. Ele não está embaixo. Então, esse momento eu desabilito K3. Só que aí vem um detalhe. Eu aciono, tá, a chave e eu bypasso ele, certo? Então, no momento que eu viro a chave, que ele entra em funcionamento, tá, eu faço o meu elevador subir. Agora vem um detalhe. Ele está subindo. Quando ele chegar lá no topo, concorda comigo que ele vai bater nesse sensor? Ele bate nesse sensor aqui e ele desliga o circuito, certo? Desligou o circuito. Esse cara aqui já voltou pro lugar. A partir do momento que ele subiu, ele já voltou pro lugar, tá? E ele tá subindo. Bateu lá no circuito, lá no sensor, ele abriu. Eu vou abrir as portas, normal. Entrou, saiu, fechei as portas de volta, porque é questão de segurança. Tem um operador lá dentro, tá? Retirei minha chave. Tô com a minha chave retirada, certo? Só que agora ele tá lá em cima. Eu não tenho que descer, eu vou colocar minha chave agora em S3. Coloquei minha chave, liguei. Liguei, eu bypasso o sistema, certo? Esse cara aqui, ele vai retornar, né? E o que acontece, tá? Nesse momento em que eu funciono todo o meu circuito, eu consigo entender todo o funcionamento de lógica, tá? Então, ele está descendo agora, certo? Fazendo o serviço inverso. Quando ele chegar lá embaixo, ele bate no sensor no B4, ele abre o meu circuito, certo? Então, entenda, eu tenho que ter toda uma questão de segurança, tá? Então, eu tenho os meus sensores de porta, porta da cremalheira, as duas portas, tanto do térreo quanto da cobertura, tá? Eu preciso ter os sensores tanto do térreo quanto da cobertura, só que nesses sensores do térreo eu preciso ter meio que um bypass dele, só que mediante a chave. Por quê? Quando ele estiver embaixo, ele sempre vai estar com o circuito aberto. Só que a chave vai determinar isso. A chave diz que, olha, eu quero subir, eu já estou embaixo, certo? Quando ele colocar para subir, aí sim ele vai funcionar. Cheguei aqui embaixo, retornei com a minha chave tranquilamente, tá embaixo, vai ter outro circuito para subir, subiu, certo? Tá subindo, esse cara vai voltar ao funcionamento normal dele. A minha chave ele vai continuar selada aqui, porque a minha chave está conectada. Caso aconteça eu abrir a chave primeiro, abrir a chave, mesmo eu tendo todo o circuito em funcionamento e K3 estiver dentro, eu tiro K1, certo? Eu parei no meio do caminho. Eu não cheguei a lugar nenhum ainda. Vou ter que virar a chave. Não, eu parei porque eu vou ter que descer. Botei para descer. Entendeu? Então, assim, quem vai determinar quem vai subir ou descer são as chaves. Só que o operador só consegue uma chave por vez, certo? Uma única chave, o operador, única chave para subir ou para descer. Chegando lá embaixo, né? Ele está descendo, quando ele chegar aqui, para abrir o circuito, para tudo, ele retira a chave sem problema algum. Só que nesse momento, quem mantém ele lá embaixo é esse cara aqui, tá? Beleza? Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo, compartilhe com todo mundo, que eu vou trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.